Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Gentil Blandi. Eu falo o nome inteiro porque estou no setor há 21 anos. Trabalhei na Raizen, era conhecido por Gentil. Em outras, trabalhei também na Zarnico, em outros lugares por Blandi, então tem muitos conhecidos aqui. Prazer em estar aqui. Obrigado à Fermentec. Obrigado, agradecimento especial aí pela parceria Fermentec Combil. Inclusive a Combil em Piracicaba fica no mesmo prédio da Fermentec, então para nós é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Só me apresentando rapidamente, eu estou no setor, como eu disse, há 21 anos. Trabalhei na Zarnico, na Raizen, na Novonesis, que na época era Novozymes. Morei na Índia, trabalhando com açúcar e etanol. Muita gente fala sempre, né, o swing da Índia, a Índia exporta, importa açúcar. Morei lá 2 anos para entender como é que funciona o açúcar e esse swing da Índia. Morei também em Piracicaba, quem trabalha com açúcar e etanol uma hora precisa morar em Ribeirão, ou em Piracicaba, ou nos dois, né? Então eu morei em Piracicaba há 2 anos. Eu sou pai do Joaquim, o Joaquim tem 5 anos. Eu sou pai da Alice, que tem 2 anos, casado com a Bruna. E para mim, como brasileiro, como paulistano, sou de São Paulo capital, é um prazer estar aqui no berço do açúcar e álcool nacional e mundial, aqui falando com vocês, numa empresa, numa parceria tão bacana com a Fermentec, e eu agradeço a família Amorim. Muito obrigado. Eu vim falar aqui para vocês, o meu desafio é falar um pouquinho de financeiro, de caixa, um pouquinho de operação, eficiência energética e um pouquinho da área técnica, e de maneira combinada, falar de um desafio e de uma oportunidade. Um desafio que o nosso setor está passando, um desafio que o nosso setor está passando importante nesse momento, vamos falar um pouquinho disso, e quais as perspectivas para esse momento, o que pode mudar, o que a gente pode fazer em relação a este desafio. Então, eu vou contar para vocês, a palestra é da caldeira ao caixa, vocês vão entender por quê. Então, para começar, todos nós aqui estamos acompanhando esse momento super delicado de preços de açúcar. Eu não vou, apesar de ter morado em vários lugares, trabalhado com açúcar e etanol em vários lugares, e ter acompanhado o número 11, o açúcar número 11 em Nova York há 21 anos, e ter participado de várias crises e vários momentos bons, eu não vou aqui falar sobre o número 11 ou sobre o preço de açúcar, mas o fato é que hoje você tem um mercado operando abaixo do custo de produção do maior e mais competitivo produtor, que é o Brasil. Esse cenário é um cenário bastante desafiador para todos nós. Não importa se você está na manutenção, se você está em qualquer parte da usina, na destilaria, na fábrica de açúcar, no comercial, se você é contador, não importa. É um momento extremamente desafiador para o setor por causa dessa curva, operando aí abaixo do custo. Então você tem um aumento de custo de produção importante nos últimos tempos, diesel, fertilizantes. Você tem produtores pouco precificados, queda do preço do etanol, a queda do preço de açúcar, câmbio desvalorizado. Então é um momento complexo. Um momento complexo com juros no Brasil, então um momento complexo global de preços de açúcar com juros no Brasil elevados. E aí uma perspectiva, não estou aqui, se você é direita ou se você é esquerda, acho que não é um ponto, mas a gente vive num país com juros de 14%, e dependendo do que vier em outubro, esses juros podem perdurar durante mais alguns anos. Então, um cenário de juros elevados que tornam cada vez mais difícil a sobrevivência e o fluxo de caixa de cada uma das nossas usinas no Brasil. Dívida mais cara, refinanciamento mais caro, e qual que é um dos nossos grandes pontos? Capital imobilizado. Hoje, você ter capital imobilizado dentro da sua usina, isso tem um custo muito maior do que já teve. E é disso que a gente vai falar. A gente acredita que desalavancar o seu caixa, desalavancar a sua usina, virou necessidade, prioridade. E aí a pergunta que vocês podem fazer é, a gente está aqui, eu trabalho na área de manutenção, eu sou gerente de operações, eu sou gerente de trabalho na área técnica da usina, e estou aqui e você está falando de balanço, caixa, momento de mercado. Por quê? Porque a gente acredita que existe um ativo no balanço das usinas hoje,
que são os ativos geradores de vapor ou do complexo termoelétrico. Aí eu estou falando de todo o complexo termoelétrico, a gente pode falar da casa de força, enfim, da turbina, da caldeira, dos seus periféricos. Esses ativos que estão no balanço das usinas não precisam estar. Esses ativos podem gerar caixa para as usinas. E aí que a gente entra. Então a gente acredita que tem um capital preso na caldeira. Um capital de, muitas vezes, de mais de 30 anos parado, que muitas vezes não está no seu nível merecido, vamos colocar assim, de eficiência operacional. Então a gente se preocupa com a ineficiência energética. Daqui a pouco, depois de mim, o Gilmar, que trabalhamos juntos na Raízen, inclusive, né, Gilmar? Vai vir aqui falar de eficiência energética. A questão é que hoje, grande parte das usinas, o Gilmar vai falar, tem aí 400, 450, 500, 550 quilos de vapor por tonelada de cana. São usinas pouco eficientes, que poderiam ser muito mais eficientes energeticamente. É isso que a gente está aqui falando. A gente está falando de um desafio energético, um desafio de eficiência energética nas usinas e um desafio financeiro. E como é que a gente combina, concatena, mistura as duas coisas na mesma solução. Então aqui, a ineficiência energética, com o complexo termoelétrico trabalhando abaixo do seu potencial, receita deixada na mesa, um custo que se espalha para a usina, e o que mais me incomoda, né? Eu já visitei aí quase todas as usinas desse Brasil, nesses meus anos de carreira. Muitas vezes você vê o bagaço sendo queimado à toa, e o vapor indo embora. E o gerente falando assim, o gerente da usina falando, puxa, eu preciso queimar bagaço porque eu não tenho mais nem onde guardar esse bagaço. Isso ainda acontece. E agora, muitos contratos de energia estão vencendo. Depois da nossa época de cogeração, dos contratos de cogeração de 10, 15, 20 anos, muitos estão vencendo. E às vezes faz mais sentido para a usina vender esse bagaço spot ou contrato de longo prazo do que vender energia. Então, bagaço livre, eficiência energética baixa, um problema importante de desafio de caixa nesse momento de preços baixos. Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente resolve tudo isso? Então, assim, qual que é o ponto? A conta não fecha. São 4 pressões atingindo a usina ao mesmo tempo. Preço abaixo do custo, juros e custo de capital, capital preso na caldeira e a baixa eficiência energética ou ineficiência operacional, que muitas usinas ainda enfrentam. Então, qual é o meu desafio aqui? O meu desafio aqui é mudar ou abrir um pouco aí a visão de vocês que estão hoje no dia a dia das usinas. Eu estou, nesse meu tempo de setor sucro, eu trabalhei com sempre novas tecnologias, trabalhei, por exemplo, com biogás, encontrei aqui o Joel, amigo aqui da Jales, trabalhei com biogás e biometano. Então, eu sempre trabalhei com inovação dentro do setor sucro. E a inovação aqui é convencer vocês, que estão no dia a dia da usina, a pensar num conceito novo de terceirização dessa utilidade chamada complexo termoelétrico. Vapor, energia. A gente não quer entrar no core business do açúcar, do etanol, da venda de energia. Não é isso. O que a gente acredita é que tem um complexo termoelétrico hoje que é um custo e um passivo que pode virar caixa, foco e receita. Então, o que a gente pensou e, dado esse momento do setor, a gente acha que pode fazer sentido? Um ativo já existente, um especialista como nós, eu vou contar um pouco do que a gente faz na Combil, investe e assume esse ativo. A gente já faz isso hoje para várias plantas, em vários segmentos, para várias empresas. Isso traz liquidez imediata para a usina. Isso traz a eliminação ou um CAPEX evitado de investimento naquele complexo termoelétrico. Então, hoje eu tenho uma usina que está operando a 500 quilos de vapor por tonelada de cana e eu preciso investir. Ou preciso fazer um retrofit da caldeira. Ou preciso fazer uma expansão porque eu quero moer mais cana, porque eu estou trazendo mais cana, porque esse ano pode ser um bom ano de produtividade. Como é que esse complexo termoelétrico deixa de ser gargalo e passa a ser uma solução? A gente opera,
esse complexo termoelétrico num nível de excelência que, modéstia à parte, como é o nosso core business, como a gente faz isso há 18 anos, a gente acredita que a gente pode fazer muito bem. E para a usina, qual é a prioridade número 1 de qualquer usina de açúcar e álcool? Cana. Depois, açúcar ou etanol. Energia. E agora, todo mundo fala de biogás, biometano, vinhaça. Querendo ou não, o complexo termoelétrico acaba ficando em quarto, quinto, às vezes sexto plano. Então, para nós, ele é primeiro plano. Eu vou fazer todo o CAPEX de eficiência energética, de expansão, de retrofit. E no final, no nosso contrato, pode ser de 5, 10, 15 anos, a ideia é você passar esse ativo de volta para a usina. O que a usina já está acostumada, que é o famoso BOT, que é o Build, Own and Transfer. Então, Build, Operate and Transfer. Então, é uma sigla que a maior parte das pessoas está acostumada, que aconteceu muito na cogeração, que é assume o ativo e, ao final do contrato, volta para a usina. Um ativo melhor, um ativo retrofitado, um ativo em excelência operacional. Então, a gente acredita que a proposta de valor para o setor agora é sobre caixa, vender a sua unidade de produção de vapor ou o seu complexo termoelétrico, esse caixa entrar como um recurso imediato para a usina segue recebendo vapor no volume, na especificação, na disponibilidade operacional que ela precisa, com um alto compromisso de excelência operacional. O que é o jargão no mercado é um sales leaseback da caldeira. Foco no core, vou focar em como esse complexo termoelétrico não está mais sob meu comando, eu posso dar mais foco, mais ênfase na fábrica de açúcar, na destilaria, na moenda e assim por diante. A Combio assume essa geração de vapor e aí traz eficiência operacional com investimento, com gente, com dedicação, com inteligência e tecnologia. E aí que a gente se destaca, com inteligência artificial, com experiência, com expertise, com know-how, com gente boa, que entende muito de caldeira há muitos anos. Então, o meu desafio aqui é, mais uma vez, como quem já me conhece, é provocar vocês a pensarem um pouquinho diferente, porque muitas indústrias já fazem isso. Para vocês terem uma ideia, a gente opera 11 plantas para empresas como Ingridion, Klabin, a gente opera 2 plantas da Klabin, a gente opera em Piracicaba para a Klabin, a gente opera a Ingridion, que faz maltose de milho, a gente opera para a Pirelli, a gente opera para o Grupo Petrópolis, para a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. A gente opera em vários segmentos para várias indústrias, né? A gente traz hoje, a gente consome por volta de 1 milhão e meio de toneladas de biomassa por ano, em 16 tipos de biomassa espalhados pelo Brasil, e com quase 99% de disponibilidade das horas operacionais para esses clientes. Então a gente a gente opera caldeiras, hoje nessas 11 plantas são 16 ou 17 caldeiras, né? São mais de 1.000 toneladas de vapor hora. A gente opera isso há muito tempo. E aí, o que a usina ganha com isso? Caixa, foco no core e maior eficiência. Então, sempre brinca, né? No momento difícil de preços de mercado, juros altos, preços de açúcar baixos, etanol, esse volume de etanol que o Renato mostrou hoje, o Renato da Cerradinho mostrou hoje que está vindo para o setor. Nesses momentos difíceis sempre tem alguém pensando em soluções. A gente está pensando nessa solução, a gente está aqui com o stand aqui ao lado e gostaria de convidar vocês a bater papo e entender se esse tipo de solução pode fazer sentido para vocês ou não. Pensando diferente, nesses momentos difíceis que a gente agrega valor e muda a realidade da usina. Então, agradecer vocês pela oportunidade. Acho que eu estou dentro do meu tempo aí. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Fermentec pela oportunidade da conversa.